Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 4 de novembro, segunda-feira. Estamos começando a nossa semana, iniciando o nosso dia, meditando na Palavra de Deus, rezando com toda a liturgia da nossa igreja, já começando a nossa Lex Divina, né? Essa leitura orante da Palavra de Deus. Então você que está começando o seu dia, pegue a sua Bíblia, o seu caderno. Se você tem o compêndio, né, a Lex Divina, abre aí na página do dia 4 e já começa a viver nesse dia, preparando o teu coração, vivendo esses 5 passos da Lex Divina. E eu quero relembrar para aquele que está chegando agora, ou você que não tem o compêndio, mas que faz a Lex Divina no caderno. Então, lembrando os 5 passos. O primeiro é a leitura, lermos as leituras que a igreja nos oferece neste dia, a primeira leitura, o Salmo, o Evangelho. Depois, viver esse momento de perguntar a Deus o que Deus me fala através dessa palavra, né? O que é que Deus quer me dizer neste dia com as leituras, esse diálogo, né? Perguntar ao Senhor, tentar compreender, entender o que é que a leitura fala. Depois o terceiro passo é essa oração, esse diálogo com Deus, esse momento de você com Ele. Depois de Deus falar o teu coração, é a nossa conversa com o Senhor, a nossa oração, o nosso louvor, a nossa intercessão, a nossa súplica ou simplesmente a nossa gratidão. Depois, o quarto passo, você vai escolher uma frase daquele dia, uma frase do Evangelho para meditar. E ao longo de todo o dia você vai lembrar dela, né, nas situações, nas circunstâncias. Essa palavra é ela que me fortalece, ela que me encaminha. E o último passo é a resolução. Quais são os propósitos a serem tomados? O que é que eu decido viver? O que é que a palavra hoje ela me provoca? Eu sou chamado, a partir dessa leitura, a tomar uma resolução, a tomar um propósito, uma decisão na nossa vida. Então é muito importante viver esses passos da Lex Divina, da liturgia da nossa igreja. Neste dia também, dia 4, a igreja faz memória de São Carlos Borromeu Bispo. Carlos nasceu no ano de 1538, na Itália, e lá faleceu em 1584. Bispo, participou das últimas sessões do Concílio de Trento, cujas decisões ele se empenhou vivamente para aplicar à vida da Igreja. Praticou com intensidade o auxílio aos pobres e aos doentes da peste, doando todos os seus recursos para a construção de hospitais e asilos. Seu exemplo nos impulsiona a servir os irmãos e irmãs mais necessitadas, tendo Cristo como a nossa única recompensa. Então, neste dia, rezemos por todos aqueles que trabalham, que exercem um serviço, um ministério nos hospitais, nos asilos. E aqui eu quero confiar a intercessão de São Carlos Borromeu, o nosso lar de idosos, este lugar de missão onde a nossa comunidade cuida daqueles que hoje não podem estar mais com seus familiares e muitos deles já não têm mais a família presente. Então, as nossas irmãs e os nossos irmãos que se dedicam diariamente, que São Carlos Borromeu possa ser esse intercessor. Ele que dedicou, né, toda a sua vida a cuidar destes e também doou todos os seus bens, os seus recursos para construções de hospitais e asilos. E como diz o comentário, né, a nossa única recompensa é o Cristo. Então, que o Senhor venha, através da sua presença, recompensar a oferta de vida, a doação também dos nossos irmãos. A liturgia da palavra de hoje nos traz na primeira leitura retirada da carta de São Paulo aos Filipenses. Irmãos, se existe consolação na vida em Cristo, se existe alento no mútuo amor, se existe comunhão no Espírito, se existe ternura e compaixão, tornai então completa a minha alegria. Aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Vivei em harmonia, procurando a unidade. Nada façais por competição ou vanglória, mas com humildade. Cada um julgue que o outro é mais importante e não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. E aí São Paulo faz uma exortação. É muito bonita a palavra, mas ele vai nos exortar. Primeiro ele vai dizer, se existe consolação nessa vida, se existe amor mútuo, se existe comunhão e ternura, tornar então completa a minha alegria. Então ele vai nos convidar, ele nos exalta, dizendo, será que existe, né? Procuremos essa comunhão, esse amor mútuo, essa unidade. Tornar então completa a minha alegria e aspirai à mesma coisa, unidos no mesmo amor. Viver em harmonia procurando a unidade. Então a exortação hoje de São Paulo é buscarmos essa unidade. Nada façais por competição ou vanglória.
mas com humildade cada um julgue que o outro é mais importante. Então esse caminho de reconhecer que o irmão, que o outro é mais importante do que eu, né? Que o outro tem um valor. E não cuide somente do que é seu, mas também do que é do outro. Então a exortação é esse amor fraterno, essa caridade uns para com os outros, né? Essa solidariedade, tirando de nós todo o orgulho, toda a presunção, todo o individualismo. O salmo de hoje é o Salmo 130. Guardai-me em paz junto a vós, ó Senhor. Senhor, meu coração não é orgulhoso, nem se eleva arrogante o meu olhar. Não ando à procura de grandeza e nem tenho pretensões ambiciosas. Fiz calar e sossegar a minha alma. Ela está em grande paz dentro de mim. Como a criança bem tranquila amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Então o salmo de hoje é o Salmo 130, é o Salmo do coração de criança, é um dos salmos preferidos de Santa Teresinha. Teresinha que vai nos ajudar a rezar pedindo um coração que não é orgulhoso, um coração que não é arrogante, mas ao contrário, um coração que busca essa humildade, né? Que não tem pretensões ambiciosas, que não procura grandeza. Então, se precisamos de uma humildade, precisamos rezar pedindo graças de humildade, graças de pequenez, o Salmo. E pedimos ao Senhor que nos guarde nessa paz. Depois ele vai dizer, fiz calar e sossegar a minha alma. Hoje precisamos pedir ao Senhor que cale, né? Que cesse o orgulho dentro de nós, os gritos, as angústias, as revoltas, os julgamentos. Ela está em grande paz dentro de mim, como criança bem tranquila amamentada no regaço acolhedor de sua mãe. Não tem nada melhor quando a criança está sendo ali amamentada, né, no colo da mãe. A criança ela é abandonada, ela está em paz, ela confia. E hoje o salmista também convida cada um de nós a ter esse movimento como uma criança, que se abandona nos braços de Deus, se abandona no colo do Pai, que se deixa ser carregado, cuidado e amamentado. E por último, ele deixa para nós, né, uma frase, né, um versículo de confiança. Confia no Senhor, ó Israel, desde agora e por toda a eternidade. Então, renovemos a nossa confiança neste dia no Senhor, no seu amor misericordioso com cada um de nós, no seu cuidado, na sua paternidade. Deus é esse Pai e Ele cuida dos seus filhos. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Lucas. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus, que o tinha convidado: quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois estes poderiam também convidar-te, e isso já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Hoje a leitura, né, o evangelho de hoje, Jesus vai nos ensinar através dessa refeição, que é essa imagem da sociedade. Jesus percebe aqui uma mentalidade totalmente retributiva e por isso ele denuncia, né, propagando a lógica da gratuidade nas relações. E cabe a cada um de nós, através desse evangelho de hoje, fazer o bem sem interesse, sem buscarmos ser retribuídos, sem buscar priorizar mais a cada um de nós, mas ao contrário, buscarmos cuidar daqueles que são necessitados. E disso vai depender a nossa fidelidade, né, ao projeto de Deus. E o evangelho termina dizendo que o próprio Senhor é Ele que dará a recompensa. Não devemos procurar recompensa, não devemos procurar quem nos retribua, mas ao contrário, a recompensa virá de Deus, que é a salvação das nossas almas. Então, neste início de semana, neste início de dia, peçamos a graça ao Senhor de sermos retribuídos por Ele, também a graça de termos um coração caridoso, solidário uns para com os outros. Então, eu desejo neste dia um bom início de semana. Não deixe de divulgar esse link, de dar o seu like, de deixar o comentário no vídeo, de tornar cada vez mais a palavra de Deus acessível a todas as pessoas. Tenhamos um belo início de semana, um bom dia e que Deus os abençoe.